A paz do Senhor a todos os irmãos aí. Vamos começar mais uma aula, graças a Deus. E pedir a Deus, né, que nos dê sabedoria e inteligência para que nós continuemos aí nessa jornada de aprendizado. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia estar na tua aula, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Coloca as tuas mãos, Senhor, em todos os alunos, Senhor, que todos possam aprender da tua palavra, Senhor. Usa o nosso servo, o Bispo Reginaldo, para que ele seja usado nas tuas mãos para ensinar a tua palavra à nossa vida, Senhor. Assim nós te agradecemos. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Semana passada, no sábado, tivemos aí uma aula muito bem dada pelo irmão Zé Herculano e nós terminamos terminamos não, paramos, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Nós falamos na aula passada sobre o trono branco. O que é o trono branco? O trono branco é o julgamento final dos ímpios. Não é julgamento dos crentes, porque o julgamento dos crentes já foi feito. Tem o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tem a final da grande tribulação, quando tem a batalha, a última batalha, antes do chamado Batalha da Margedon, depois teve falamos já do milênio, né? E depois do milênio teve o final de tudo, que é o que nós conhecemos como o trono branco. Trono branco, como nós enfatizamos na lição, é o lugar só de condenação, não é lugar de absolvição, não é lugar de salvação. Ali o trono branco é onde o Senhor vai chamar todos aqueles desde o Éden, né, desde o início lá do Éden, até o final da grande tribulação, o final do milênio, que vão comparecer para receber a sentença eterna de morte. Então, o trono branco é um lugar, infelizmente, pela escatologia bíblica, é o lugar que não tem mais direito de salvação, é só condenação. Então, vão se abrir os livros e vai mostrar por que a pessoa ela está naquele lugar para ser condenada. Não é isso, irmão Zé Herculano? Nós aprendemos na aula passada, né? Isso. O bispo falou sobre a condenação dos crentes, né? Isso é resolvido no arrebatamento, né? Sim. Quem ali já está salvo. Quem ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ali o destino final é céu, depois da morte, ou é céu ou é inferno, né? Não tem outro, não tem outra saída, né? Então, nós terminamos a lição com o trono branco, e essas pessoas que estão ali, elas vão ser jogadas, né, no famoso Lago de Fogo, né, que é o destino final dos mortos, aonde já estará lá, né? A minha pergunta é: quem inaugurou? Nós vamos falar hoje sobre Hades, sobre o inferno, sobre, sobre o Gênesis, sobre para vocês entenderem sobre isso. Porque o último, quando será jogado no lago de fogo para toda a eternidade, ali é o final de tudo. Esse lago de fogo, ele ainda, presta atenção, o lago de fogo ainda não foi inaugurado. O lago de fogo eterno, depois do trono branco, ele vai ser inaugurado lá pelo falso profeta, né? Pelo anticristo, e depois vai também Satanás ser jogado nesse lugar, juntamente com quem? Com os ímpios de todos os séculos, né? De todos os tempos, que vão estar nesse lugar de tormento eterno. Então você diz, bispo, então teve outros infernos, assim, vamos dizer, entre aspas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses lugares até chegar no último, que é o lago de fogo, né? Então, nós temos ainda o Tártaro, né, o Gênesis,
que é o lugar onde os anjos foram jogados, né? Os anjos ímpios da rebelião de Satanás, eles estão nesse lugar. E a teologia chama isso no grego, né? Que é o mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, 15, ele fala isso, que nesse lugar está os anjos decaídos, os demônios, né? E onde Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Então, nós vamos ver isso com calma, só estou dando uma pincelada para a gente entender que esse lago de fogo, aonde vai o Satanás, o anticristo, o falso profeta e os ímpios vão passar, ele ainda não foi inaugurado, ele vai ser inaugurado com o falso profeta e com o anticristo. Alguma dúvida? Vou explicar passo a passo para a gente não se confundir, tá bom? É até importante, bispo, falar isso mesmo, porque já me perguntaram sobre aquele povo que foi engolido pela terra quando Deus, né, mostrou para Moisés Abriu o abismo, né? abriu o abismo. Mas lá não é o Lago de Fogo, muita gente confunde. Não. Né? Lá é Não é. só a pessoa só foi jogada num abismo, né? Sim. Esse abismo que se fala aqui, que era o Tártaro, é os demônios da rebelião de Satanás que foram lançados neste lugar. Então, nós vamos devagarinho aí tentar esclarecer para que os irmãos entendam passo a passo. Para a gente entender a morte, a gente tem que voltar em Gênesis. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, né? Porque, irmão, a doutrina da morte, que é um estudo, né? Um estudo da doutrina da morte, existe na teologia. Ele é um tema necessário para a gente entender os eventos escatológicos. Quando você vai entender todos os eventos da escatologia, você vai entender que o final deles é o inferno. Então, é um tema que não é um tema simpático, vamos dizer assim, não é um tema agradável de se falar, mas nós que somos servos do Senhor, a gente tem que aprender a respeito disso, para a gente tomar muito cuidado para não ir para lá. O negócio é perigoso. Inferno é lugar de tormento, é um lugar que não tem volta. Você vai ver, nós vamos ver aqui nos estudos que quando você vai para o céu, você está no céu, não tem como você voltar, né? Nós vamos ver lá na passagem do rico e Lázaro tinha um abismo, mas isso é outra história. Vamos voltar para a gente não confundir as coisas, né? Mas primeira coisa que a gente tem que entender, irmão, e isso as pessoas às vezes não põem na cabeça, que o homem ele não foi criado para morrer. Isso é a primeira coisa, né? Por isso a morte é algo estranho na vida humana, né? Foi um acidente por causa do pecado, né? Então a morte ela só entrou na história como consequência do pecado, entendeu? O homem ele foi criado um ser eterno. Ele foi criado corpo, alma e espírito, mas ele foi criado para não morrer. Quando aconteceu o pecado, né, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, olha o que diz, ó. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Olha a sentença. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o homem, talvez Adão e Eva, provavelmente ele não entendia esse negócio de morrer. O que é morrer? Né? Porque eles foram criados um ser eterno. Mas o Senhor deu uma sentença para ele, ó, se você, todos os frutos das árvores pode comer, mas essa árvore você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. E essa morte, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, ela consiste em 3 mortes. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é conhecida pelos teólogos e por nós como a segunda morte.
Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas vamos voltar um pouquinho no Éden para a gente entender. Então, a morte surgiu como fruto ou consequência da desobediência. Então, aí Paulo vem escrevendo lá em Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, ó, pelo que como um homem entrou o pecado no mundo, ele está falando de Adão, e pelo pecado a morte, ou seja, por Adão chegou o ser humano à sentença da morte. Ele diz assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque tem pessoa que diz assim, mas o que eu tenho a ver com isso? O cara lá no Éden, há milhões de anos, o infeliz faz uma desobediência para Deus e nós pagamos a consequência? É estranho isso, mas olha o que o texto Paulo está dizendo assim, ó. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou, por causa do pecado de Adão e Eva, a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. E o salário do pecado é o qual? A Bíblia fala, o salário do pecado qual que é? A morte. A morte, não é isso? O salário do pecado é a morte, né? Só que o contrário dos existencialistas, né? Aqueles que dizem que a morte é um elemento natural da vida. As pessoas, algumas seitas, algumas pessoas dizem que os existencialistas dizem assim, que a morte é um elemento natural de vida, né? Que acompanha o ser humano. Não é. A morte não é um elemento natural. A morte é consequência do pecado. Não é consequência natural. O homem ele tem que morrer mesmo, que é natural do homem. Mentira do inferno. Isso daí não tem nada a ver. A morte, ela é uma consequência, né, do pecado. Tá entendendo? Então, ninguém pode dizer assim, a morte é uma coisa natural. O homem nasce, vive e morre naturalmente. Não é naturalmente. Né? A morte, ela é uma consequência terrível de uma falha humana. E essa falha humana de Adão e Eva, ela estendeu-se até o nosso tempo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, se não fosse Jesus, né? Então, entenda, a morte não é um elemento natural humano, não. A morte é a consequência do pecado. Olha, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Olha Romanos. Pois assim como por só uma só ofensa. Quem é essa uma só ofensa? O pecado de Adão. Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, por causa de um homem, nós fomos sentenciados também à morte eterna, devido ao pecado de Adão. Alguma dúvida aí? Porque tem pessoas que dizem assim, não, mas o que eu tenho a ver com Adão? Ô, querido, o que você tem a ver com Adão? Você foi criado lá no Éden com a imagem e semelhança do Senhor. E como Adão pecou, a consequência do pecado passou para todos. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Pensa em som, irmão Zé. É verdade. A descendência. Isso. As descendências. Isso, nós descendemos dele, né? Então as pessoas, irmão Zé, não entendem isso. Principalmente as pessoas dizem assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Então Adão faz uma coisa lá e eu sou culpado? Meu filho peca e eu que sou culpado dele fazer... Não, calma. Aí, a consequência daquele pecado, ele se estendeu com a morte para todo o ser humano. Entendeu? Então, inclusive a natureza, né? Inclusive. Você pode ver que a sentença de Deus ali, ele deu a sentença para a mulher, ele deu a sentença para o homem e ele deu a sentença para o próprio Satanás.
né? Ali no Éden teve 3 sentenças. A sentença do homem, que ele ia trabalhar do suor do rosto, estava expulso do paraíso. A sentença da mulher é que ela ia ter parto com dor e outras consequências também. E a consequência também para a serpente, que ela ia morder o calcanhar, né? Mas ele ia pisar na cabeça da serpente, que era... Do pó, né? Oi? Que a serpente iria viver do pó. Isso, ela já tinha uma sentença, né? Na vida dela por causa disso, né? Então, vamos analisar. Então, o oiticismo, ele ensina que a morte é algo natural e que o homem não deve temer a morte, né? Mas admitir ela, uma vez que o homem não consegue fugir do seu destino. Só que para eles, o estoicismo, né, morreu, acabou. Então você é como um bicho. Você morreu, não tem consequência nenhuma. E isso, biblicamente, é uma heresia muito fora do comum, né? Para os materialistas, não existe nada de sobrenatural na morte, pois pensam tanto a geração como as leis físicas, né? Elas vão sendo cumpridas. Então, a morte ela é já algo que veio com consequência para eles, não do pecado, mas é uma consequência natural do ser humano. Morreu, acabou. E é por aí, né? Só que a morte, ela, se você entender ela, a morte separa. Como assim, bispo? A morte separa. Aí que as pessoas não entendem. Porque a morte, ela separa. Já expliquei isso centenas de vezes e vou explicar novamente, né? Nós somos um ser tricótomo, não dicótomo. A tricotomia diz que o homem é formado de corpo, alma, espírito. Paulo fala disso. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Para muitos, o corpo e a alma e o espírito alma e espírito são iguais na dicotomia, mas para nós não. Nós cremos que o homem ele é um ser tricótomo, ele é formado de corpo, alma, espírito. Agora, a morte separa isso. Como assim, bispo? É o que nós vamos entender. Porque se a gente não entender isso, nós não vamos entender o Hades, não vamos entender o inferno, não vamos entender lá o Tártaro, não vamos entender nada. Então, para a gente entender que a morte ela faz uma separação. Bom, vamos entender isso aí. Ô Nai, coloca aí o primeiro desenho. Prepara ele aí. Nós vamos entender isso aí melhor, né? Isso. Eu preparei um desenho aí. Aqui é o destino final dos mortos. Por quê? Porque há uma separação. Aqui, eu vou explicar já já. Ou ele vai para o céu, ou ele vai aqui para o inferno. Não tem distinção. Quando a pessoa morre, há uma separação. O corpo separa da alma e do espírito. Se você não entender isso, você não vai entender a morte. A morte, o que é? Ela nada mais do que uma separação. Tu és pó. Quando ele fala tu és pó, ele está falando do quê? Da alma, do espírito, ou ele está falando do corpo? Do corpo, né? Do corpo, né? Isso. Tu és pó, o pó, porque o homem foi criado do pó da terra, não é isso? Nós já aprendemos. E todos os elementos que tem na terra, tem no corpo humano. Oxigênio, hidrogênio, cálcio, potássio. E a ciência descobriu isso, que todos os elementos que tem na terra, tem no corpo humano. Por quê? Porque o homem foi criado. Isso comprova que nós somos criados do pó da terra. Mas quando acontece a morte por causa do pecado, há uma separação. O corpo, ele vai voltar o quê? Para a sepultura. O corpo o que é o corpo?
O corpo só é a carcaça, o corpo é a casa. O corpo sem alma e espírito, ele não é nada, ele é barro, ele é pó. Então não adianta. Pessoa, né? Agora, vamos pensar assim, ó. Pode colocar aí, né, o próximo desenho, que aí que você vai entender o que eu quero explicar. Isso. Existem 3 tipos de mortes. Primeiro, nós podemos falar que existe a morte física. Né? O que é a morte física que dá para explicar? Né? Ou a morte física, ela é a dissolução vital do organismo. Organismo, o corpo, você tem coração, você tem pulmão, é a dissolução de tudo isso. Né? Se você analisar biblicamente na história, somente 2 homens não passaram pela experiência da morte. Nós já falamos, né? Quem lembra aí? Quem não passou pela experiência da morte? Quem? Quem que não viu a morte? 2 homens na Bíblia. Nós falamos nas 2 testemunhas lá. Não lembro. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Começa com E. Ó, os 2 começam com E, hein? Elias. Enoque. Enoque. Tá bem? Uma dica dessa, né? Elias e Enoque foram aqueles que não viram a morte, né? Enoque foi transladado para não ver a morte. Está em Gênesis 5:24. E em 2 Reis, capítulo 2, foi quando Elias ele foi levado num carro de fogo para o céu, né? Eliseu estava lá, recebeu a capa. Está em Gênesis... Perdão. 2 Reis, capítulo 2, verso 11, quando Elias foi levado num carro de fogo. Então foram os únicos que não viram a morte. Olha, o que é a morte? É a separação. Quando, em 1 Samuel 14, esses versículos você pode marcar, viu, irmão? Esses versículos aí é bom você ter anotado aí sobre a separação que... Quando acontece a morte, é uma separação. Aí vem 1 Samuel 14, diz assim: como as águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. O que é a morte? É como uma água derramada na terra. Não tem como você pegar ela de volta. A morte é assim. Ela haverá uma separação. Ou seja, isso acontece com o corpo, com a parte material do homem. O homem tem 2 partes. Parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma, que é o espírito. Vou dar uma explicação rapidinho para vocês o que é alma. O que é a alma? A alma é os nossos sentimentos. Sua alma sente dor, sua alma sente tristeza, tua alma sente angústia. É a alma. E o espírito é aquilo que se relaciona com Deus, né? O espírito foi aquele que foi soprado no Éden, nas narinas do homem, que trouxe fôlego de vida. Fôlego de vida para o homem. Então, com a morte física, acontece que a parte material, que é o corpo do homem, vai para o pó, né? Porque, entenda uma coisa, meu, que eu acabei de explicar. O corpo em si, estou falando o corpo, em si ele não tem vida. É isso, Nai? O corpo em si, só o corpo, não tem vida. O corpo é necessário que ele tenha o sopro divino. Quando você lê Gênesis 2:7, diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui você vê que o homem ele só tem vida porque Deus soprou o fôlego de vida. O homem, só o corpo do homem é só uma carcaça, né? Não é nada. Então vamos lá. Então aqui está assim, a morte física. Então a morte física ela é a separação do corpo. E além dessa morte física ser a separação do corpo, é a nossa esperança. Quando nós nos separarmos desse corpo, né, nós vamos para o céu. Aí vem o Senhor e diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Então, quando nós morrermos, nós vamos ir
para um lugar celestial. Por quê? Porque há uma separação com a morte. O corpo volta para o pó e a alma e o espírito volta para Deus. Agora, existe outro tipo de morte, né, que nós podemos falar aí, o número 2 aí. Ó. O que é essa? É a morte espiritual. O que é morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus. Nós, por causa do pecado, houve uma separação. Se eu não me engano, é Isaías que fala que tem um abismo, né, entre nós e Deus, e foi por causa desse pecado. Então, o que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Eu vejo, irmãos, quantas pessoas hoje não voltaram para a igreja. O que aconteceu com eles? É isso aqui, ó. Morte espiritual. Só que, entenda uma coisa que eu estou falando. A morte espiritual, enquanto você está vivo, ainda tem chance. Porque você ainda tem condição de aceitar o Senhor, de ter teu nome escrito no livro da vida e beleza. Agora, a morte física, depois que morreu, há uma separação, aí não tem mais jeito. Vocês estão entendendo? A morte física morreu, acabou. A morte espiritual, como eu estou falando aqui, ela ainda tem ainda chance. Porque tem pessoas que vão voltar para o Senhor, ainda vão se reconciliar, né? E é esse tipo de morte. E pior de todas, né? Depois disso, é a chamada morte eterna. É aquela morte que a pessoa vai para a condenação eterna. Essa é talvez uma das piores mortes. Essa morte eterna, a Bíblia chama ela de segunda morte. Né? Quando você vai entender o que é a segunda morte? Pô, mas eu vou morrer 2 vezes, então? Não é? É um negócio estranho, né, Zé Herculano? A pessoa fala assim, ó, a gente morre só uma vez, vai morrer 2, então nós vamos reencarnar, então, pô, espiritismo agora? Não, calma. Né? A segunda morte é o castigo eterno. A primeira morte é a morte do corpo. Agora, o segundo é a morte chamada castigo eterno. É a separação, né, da presença de Deus, quando não haverá mais possibilidade de arrependimento e perdão. Então, essa pessoa já está condenada. Então, aqueles que estão lá no trono branco, né, que o irmão Zé Herculano deu a aula, eles que estão no trono branco, eles estão já na segunda morte, que ou seja, a morte eterna. Alguma dúvida aí? Pergunte. Vamos lá, irmão, pode perguntar. Não? Então, tá bem, eu vou fazer um monte de pergunta depois. Vocês estão indo bem aí. Sinal que vocês estão entendendo, né? Então, existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é chamado da segunda morte, né? Aí Mateus diz assim, e eles irão para o tormento eterno, segunda morte. Mateus 25:46 fala da segunda morte, que eles irão para o tormento eterno. Essa é a segunda chamada de segunda morte, né? Olha, aí vem Davi no Salmo 9, verso 17. Olha o que Davi diz, ó. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Então, é a segunda morte, entendeu? A segunda morte aquelas pessoas que vão ser condenadas. Até perdi o fio da meada, gritaram aqui de novo. Oh, meu Deus. Tinha que ter o jogo do Palmeiras bem na hora da nossa live, né? O Henrique grita de lá, um vizinho aqui solta o negócio está animado, né, Bispo? Aqui também. Eu acho que o Palmeiras deve ter ganhado, porque gritaram. Ganhou!
Eles não são palmeirenses. Ganhou, Palmeiras! Eles não são palmeirenses, não, mas tá tudo torcendo Palmeiras. Aí sim. Ah, olha só que eu vi vocês torcendo. Oi? Acabou o jogo. Acabou? Acabou agora. Palmeiras perdeu! Ô! O Henrique tá fazendo Não, ganhou, bispo, ganhou. 2-1 pro Carneira. É o Branco que tá gritando, tirando sarro aí, É né? o Branco e o Arthur. Deixa ele que eu Os dois. vou excluir eles, viu? Deixa eles, que eu vou dar um jeitinho neles, nesses dois. O bispo, o meu genro é Flamengo, hein? Né? Aí vem o Senhor, olha que interessante, falando sobre a segunda morte. Isso aqui, ele já fala certinho, ó, Apocalipse, capítulo 20, verso 6, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição aqui, irmão, é a primeira morte. Né? Sobre esta não tem poder a segunda morte. O que ele está dizendo aqui? Aqueles que já foram salvos, a segunda morte já não tem poder sobre ele. Porque a segunda morte é condenação eterna. Então, a primeira morte é a morte do corpo, como eu expliquei. Agora, a segunda morte é a morte eterna. Olha o que Apocalipse está dizendo, né? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha que coisa extraordinária. A segunda morte, que é a morte eterna, ela não vai pegar nós, que já estamos em Cristo, que já fomos salvos, né? Estão entendendo? A primeira morte, então, é a morte do corpo, a segunda morte é a morte que eles chamam de morte eterna, né? Ou seja, pode falar. Alguém perguntou? Não, bispo, ninguém levantou a mão, não. João 5,29, ela dá uma explicação melhor ainda, ó. Jesus falou apenas de duas ressurreições, ó. Uma ressurreição dos santos, ele chamou da ressurreição da vida, nossa ressurreição. A outra ressurreição dos ímpios, né, que ele chama a ressurreição dos ímpios, né, é aqueles que fizeram o mal, né, que ele chamou de ressurreição da condenação. Então existe a primeira morte, que é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte eterna. Está em João 5,29. Entendeu? Bispo Jefferson está conosco. Pergunta, Jefferson. Então, me explica uma coisa. A morte, primeira morte, é o corpo, é a matéria. Sim. Certo? A segunda morte é eterna. Eterna, assim, no sentido, como vou falar, ela é eterna para sempre. É para sempre, mas é uma morte como essa morte? É eterna, mas assim... Não entendi. Como é que eu posso dizer? O eterno dela, então, ela é eterna. Essa palavra eterna, ela é algo que não tem volta, é para sempre. Morte eterna. Aqueles que vão para a condenação eterna lá no Lago de Fogo, depois do que nós falamos lá, do trono branco, esses vão para a eternidade. Morte, inclusive, a próxima aula vai falar bispo, isso. Assim, a eternidade. Mas assim, bispo, então, a morte é a primeira, é do corpo, certo? O corpo da matéria. A eterna, essas pessoas não são eternas, mas elas não vão ter mais direito a julgamento. Elas vão correr eternamente, mas para o lado mal, para o lado negativo. Sim, no Lago de Fogo eterno, não tem mais volta. E quem está no céu também vai morar para toda a eternidade, né? Que é na última lição que nós vamos dar. Então, a morte eterna, ela é eterna. Acabou, não tem volta. A pessoa que está condenada, está condenada para a eternidade. Quem está salvo também para a eternidade. Como eu expliquei no início, como nós somos criados um ser para não morrer,
ou vamos para a eternidade com Deus, ou vamos para a eternidade sem Deus, que é o inferno. É isso que eu queria entender. Já mais ou menos já deu para. Tá bom. Tá bom? Deu para entender, tá bom. Deu para entender, porque eu estava com dúvida, mas aí já entrou uma coisa aqui na minha cachola. Já sei. Então vamos entender agora, irmão, o que acontece depois da morte. Eclesiastes diz que é um tempo de nascer, um tempo de morrer, não é isso? Então o que acontece aqui, em Hebreus 9, 27, diz assim: como aos homens está ordenado de morrerem uma só vez, depois vem o juízo. Então, para nós, o homem está ordenado a morrer uma vez. Então, tem esse negócio de reencarnação, de voltar, de nascer em bicho, nascer em animal, sei lá. Isso nós vamos explicar daqui a pouco também. Mas a morte, para nós, a gente tem que entender. A morte não é o fim. Quando fala quando você lê a Bíblia, você vê na parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, que essa parábola ela mostra que a morte não era o fim. Porque ali morreu o rico e ele foi sepultado, né? E ele foi para o inferno, para o Hades. E morreu o outro lá que morreu, né? Que é o homem que... Lázaro. Isso, Lázaro. Desculpa, irmão, fugiu da cabeça aqui, né? Ele foi para o seio de Abraão. Então a gente tem que entender esse negócio aí, que o que é o seio de Abraão, porque vamos voltar um pouquinho para você entender. Daqui a pouco o gráfico vai explicar. Quando a pessoa morria, vamos falar antes de Jesus ter sido morto e ressuscitado. Antes da morte de Jesus, o que acontecia? Quando se morria, ia para um lugar chamado seio de Abraão. Onde era esse seio de Abraão? Não era no céu. Não era no céu o seio de Abraão. Era o chamado paraíso, mas não era no céu. E quando você vê coloca o desenho aí, que aí fica mais fácil de explicar, irmão. O segundo. Isso aí, dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Tá bem? Vamos falar aqui embaixo do Hades e Seol. Hades e Seol é o mesmo na língua hebraica e na língua grega, né? Então, um é Seol, o outro é Hades, mas se você notar na Septuaginta, na Bíblia, esses dois aí, ele está falando do mesmo lugar, tá bom? Vamos lá. Nesse desenho aí, eu mostrei para vocês entenderem. Ó, o Hades e o Seol, ele não era no céu. Como assim, bispo? Então, antes de Jesus, onde ia aqueles que foram salvos? Vamos dizer, Abraão, Isaac, aqueles lá. Eles estavam no céu? Não. Não. Você fala, pai, como não? Olha a parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro diz assim, ó. Tá vendo aí, ó? Queber é o túmulo, a pessoa que vai para a sepultura. Depois embaixo tem o quê? Lugar de tormento, que é onde estava o rico. E o paraíso, que era chamado seio de Abraão, aonde estava o Lázaro, certo? Agora, nesse lugar tinha uma separação. Como assim, Bito? Ó, tá vendo aqui, ó? Tinha entre o lugar chamado Hades e Seol, tinha um grande abismo. Aqui, ó, um grande abismo. E tinha uma separação. E do outro lado ficava o paraíso, o seio de Abraão. Agora, entenda, esse lugar ainda, antes de Jesus, não era no céu, esse paraíso. Era chamado o seio de Abraão, para onde iam todos aqueles que aceitaram Jesus, aqueles do Velho Testamento, que não se dobraram o joelho e tal. Esses estavam nesse lugar,
no paraíso, chamado paraíso. Tanto é que o rico falou assim, que queria ir para o outro lado. Aí a palavra diz que, ó, e aconteceu, foi levado pelos anjos ao seio. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas 16. Lucas 16, para você entender o texto. Ó, e aconteceu, aqui está falando das duas mortes. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, quer dizer, o rico já estava no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão, né? E Lázaro no seu seio. Então, é interessante aqui, que pelo que nós entendemos aqui, só um abismo separava. Então, o seio de Abraão, o rico viu esse seio de Abraão, que era e no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão. Ele viu Abraão lá nesse paraíso e Lázaro no seu seio. Então, interessante aqui nesse texto que a gente tem que analisar assim, ó. Bispo, mas como que ainda... Por que Jesus não pegou logo esses que aceitaram ele na época tal, e já não levaram ele para o céu? Não. Antes de Jesus, eles não tinham direito ao céu. Existia a separação ainda do pecado, não tinha direito. Agora, quando Jesus morreu, aí a coisa mudou de figura. Jesus levou cativo, o cativeiro. Aí sim, Jesus pegou o seio de Abraão e levou ele para o céu. Quando aquele ladrão da cruz, Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, é porque o Senhor ia levar ele já para esse lugar, para o paraíso. Só que, entenda uma coisa, Jesus pegou o paraíso e levou ele para o céu. E o lugar de tormento, que é chamado Hades e Seol, continuou na terra. Entenda? Alguma dúvida aí? Olha, então existe, Hades e Seol, que é o mesmo, só que é no grego e no hebraico, é a mesma coisa. Aí você vai ver aqui na parte de baixo, mais escura, que é o profundo abismo, né? Que segundo Pedro 2,4 fala. Então, eles falam de Tártaro. O que é esse? Esse lugar é onde aqueles demônios, vamos dizer assim, anjos caídos, né? Vamos colocar essa palavra que é melhor. Esses anjos caídos na rebelião de Satanás, eles foram lançados nesse lugar. Olha que interessante, os anjos caídos, eles não estavam no lugar onde estava o rico. Ele não estava no Hades e no Seol. Ele estava muito mais abaixo, os anjos caídos, num lugar chamado, que é no profundo abismo. Você vê que no Apocalipse tem alguns demônios que vão sair desse lugar aqui, profundo do abismo. Nota uma coisa interessante, nenhum demônio queria ir para lá. Você já leu os Gadarenos? Lá, quando Jesus foi salvar um só homem lá na terra dos Gadarenos, que era onde eles criavam porcos, o que os demônios pediram para Jesus? Para não enviar eles para o abismo. Isso, Nai. Eles pediram para que Jesus... Você vem nos atormentar antes da hora, quer dizer, você vem tirar... Porque ainda eles não estavam no profundo abismo. Eles falam para Jesus, tu vem nos perturbar antes da hora, né? Que eles sabiam da condenação que eles iam passar. Ali os anjos caídos, né? Que nós chamamos de demônios. Eles rogaram para Jesus, né? Rogaram. Não mande nós. O versículo diz que eles rogaram para que Jesus não mandasse eles para o abismo. Olha que interessante. Então, entenda uma coisa.
Hades e Seol é diferente do Tártaro, do abismo. E depois, lá no trono branco, eles falam que vai ser o Gena, né? Que é onde aonde, como eu falei no início, onde vai estar Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que foram condenados no trono branco vão para o lago de fogo eterno. Então vamos dizer, 3 lugares, né? Só que vai ser esses lugares, o lugar de tormento que estava o rico e o Tártaro, vai ser um lugar só. Vai ser o lago de fogo eterno no final do trono branco. Pode perguntar. Alguém? Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Então tá bom. Para os materialistas, a morte é o fim. Acabou, acabou. Né? Eles não creem em nada espiritual. Então o materialismo ele diz assim, morreu o homem, simplesmente ele vai ser sepultado, né? Ou acabou a vida dele na face da terra. Não tem espírito, não tem nada. Simplesmente acabou, morreu. E a gente vê que a Bíblia ela é totalmente contrário, né? E Jó tinha uma convicção de que a morte não era o fim, né? Olha o que ele declarou em Jó 19, do 25 ao 27. Porque sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros verão. Por isso o meu coração os consome dentro de mim. Ele está dizendo que a morte, ela não é o fim, né? Vamos ver aqui. Davi diz assim no Salmo 49, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Quer dizer, vai tirar nós através da ressurreição, pois ele me receberá. Olha que coisa extraordinária que Davi está dizendo. Então, Davi ele joga o argumento da morte como sendo o fim de tudo. Ele diz, não. Ele diz, depois da morte, ele diz, o Senhor me receberá. Ué, então tem outra vida. Então tem eternidade. Né? Aí vem Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, não quero, irmão, porém que os irmãos sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que interessante. Então, Paulo está dizendo aqui que a morte não é o fim. Aqueles que dormem no Senhor, o Senhor vai ressuscitar eles. Agora, a minha pergunta quando Jesus levou o seio de Abraão para o céu, levou cativo o cativeiro, mas para frente vamos falar um pouquinho sobre isso, o inferno continuou, né? Na face da terra. Então, quem morre vai ainda para esse lugar, chamado lugar de tormento, que Lucas 16 fala. Quem morre vai para esse lugar. E quem morre já não vai mais para o seio de Abraão, vai diretamente para o céu. Agora, existem muitos argumentos que dizem que a alma dorme. A alma e o espírito dormem. Mas é engraçado, né? Se Jesus disse para aquele ladrão, hoje mesmo tu estará no paraíso, vai estar dormindo. Então, essa teologia, ela cai por terra. Que a alma, porque alguma teologia diz assim, a alma dorme. Então, você morreu, a tua alma e teu espírito vai dormir até o arrebatamento e até o julgamento. Isso é uma blasfêmia, isso é um erro teológico muito grande. A alma não dorme, né? Tanto que a alma não dorme, que aqui nesse lugar, no seio de Abraão e lugar de tormento, o rico, ele tinha consciência
de que ele estava lá. Ele pediu para que Abraão avisasse, né, os irmãos dele para que eles não fossem para aquele lugar de tormento. Aí falou, não, nós temos um abismo entre você e nós aqui, não tem jeito. Quem está aí, quem está aqui. Não tem essa. Né? Então, a morte, ela não é o fim. Não tem um argumento que me convença, se você tiver, você pode me falar, um argumento que venha me convencer que a morte, ela é o fim de todas as coisas. Pode falar, alguém? Ô, bispo, sem contar que tem aqueles que acreditam em purgatório, hein? Então, eu vou falar também, vou falar um pouquinho do purgatório, vou falar um pouquinho da alma, né? Porque existe algumas perguntas assim, ó. Depois que a alma e o espírito, ela, vamos dizer, voltou para o Senhor, aonde ela está? Porque existe a alma e o espírito dos ímpios, a alma e o espírito do justo. Não é isso? Agora, onde estão essas almas? Elas estão dormindo, elas estão no purgatório, esperando purgar o pecado delas, para elas ir um pouquinho mais para frente. Aonde estão essas almas, vamos dizer, e espírito? Estão vagando, porque existe uma teoria aí que eles dizem que essas pessoas que veem vulto, veem fantasma, são essas almas que estão vagando na face da Terra. E aqui, você está vendo algum fantasma? Então, a pessoa que vê fantasma, vê vulto, são almas que estão, eles chamam de almas penadas, que estão procurando um corpo para reencarnar. Meu Deus, é cada absurdo. É mais fácil a gente acreditar num arrebatamento da igreja do que acreditar nos absurdo desse, né? E existe algumas teorias, né, sobre a alma. O que acontece com a alma depois que ela volta para Deus, que o criou? Então a gente vai estudar na aula que vem, irmão, já é 8 horas, porque não vai dar tempo, a gente vai falar um pouquinho do destino da alma, né? Então a gente tem que entender que depois que o corpo foi para a sepultura, a alma e o espírito voltam para Deus. Então ela tem um destino. Estão todos no céu, todas as almas estão lá no céu. A alma do ímpio está junto com a alma do salvo lá no céu. Lá no céu, a gente está fazendo o quê? No inferno, essas pessoas que morreram, vamos Herculano, será que essas pessoas estão já em tormento, ou estão no purgatório, ou estão almas dormindo ainda, esperando o tormento, esperando a condenação eterna? Segundo a parábola, estão em tormento. Em tormento eterno, logo de... Olha, irmão, morreu, quem vai para o céu, vai para o céu. Já estará, logicamente não estará gozando das bodas do cordeiro da festa, porque é depois. Debaixo do trono de Deus, diz a palavra, não é isso? Oi? Eles estão debaixo do trono de Deus. Isso, estão lá na glória já, estão desfrutando das bênçãos. E quem está no tormento, você vê que o rico, ele pedia para molhar, né, a ponta, a boca, o tormento era eterno. Agora, a outra pergunta que fica para a aula que vem é o seguinte, vocês estudem aí. Quem está no céu tem consciência que está no céu? Quem está no inferno tem consciência que está? Ou simplesmente ele não sabe? Ele não sabe nada. Muitos heresias, seitas aí dizem que a alma está dormindo. O que vocês acham? A aula que vem, viu, né? Coloca aí a enquete. Pode deixar que eu faça a enquete. A pessoa que está no céu, ela está consciente que está lá? A pessoa que está no inferno está consciente que está lá ou não? Estão dormindo. Pode deixar que eu faça a enquete. O sono, porque algumas teorias dizem que existe o sono chamado eterno. Na aula que vem, nós vamos falar sobre reencarnação, transmigração e
metapsicose. O que Ok. é isso? Ô, palavrão. Eita, não fui eu quem inventei essa palavra, que não. É o destino da alma, né? Essa palavra metempsicose, ela é de origem da Grécia, grega, né? Então nós vamos aprender sobre isso, né? E vamos falar também um pouquinho sobre o purgatório, né? A reencarnação, para a gente entender tudo o que está acontecendo. Porque entenda uma coisa, irmão, eu quero ir para o céu. Esse negócio aí de inferno aí, de Tártaro, de Gênero, esse negócio aí não é para mim, não. Nem quero conhecer, né? Oi? Nem quero conhecer. Nem passar por perto. Alguma dúvida, ó, irmão? Então, uma coisa. Você morreu hoje, né? O que vai acontecer com a tua alma? Ela já vai para debaixo do trono do Senhor no céu. Já vai estar desfrutando dessas regalias. Agora, quem morrer sem Deus já vai estar no tormento eterno, aonde está o rico, né? O rico está lá e existe um lugar mais abaixo, profundo, que é chamado de Tártaro, onde estão os anjos que se rebelaram e eles estão nesse lugar. Não ficou dúvida aí, irmão? Não. Então tá bom. Nai, pode dar suas considerações finais. Na aula que vem tem bastante gráfico para a gente mostrar, tá? Certo. Eu estou mostrando aí na apresentação também o nosso calendário, né? Nós vamos seguir esse calendário que está aí. Após o dia 11, teremos um recesso de final de ano e voltaremos no dia 15 de janeiro já com as novas aulas, né? Isso, acompanha esse calendário aí. Você vai pôr na nossa... Vou jogar lá no grupo de novo, que eu fiz a alteração da lição 12, né? Que aí vai ser em 3 partes, né? E no final de tudo a gente dá uma pincelada na lição 13. 13 é uma continuação, né? Depois que houver lá o último, que é onde vão ser jogado o demônio lá, dali para frente quem está no céu, quem está na eternidade com o diabo, está na eternidade com ele para sempre. Certo, e esse aí eu vou colocar no grupo, né? Nós vamos preparar aí durante esse recesso as lições das seitas e heresias, nós vamos preparar as lições e aí enviamos para os irmãos ir estudando. Isso, ótimo. E colocando também no grupo as dúvidas, né, que vocês têm, alguma ideia de algum conteúdo. Irmão, eu queria estudar sobre isso. Dá para a gente fazer uma aula sobre isso? Eu gostaria da participação dos irmãos, porque, assim, nada mais interessante de você fazer a aula dentro daquilo que você está interessado em aprender mesmo, né? Que aí a aula fica bem dinâmica, não fica aquela coisa massiva, né? Então, deixo aberto para os irmãos aí. Pode falar. Existe uma aula também boa que a gente pode dar futuramente, é chamada a Teologia do Obreiro. A Teologia do Obreiro, ela abrange desde o comportamento em cima do púlpito, né? A Teologia do Obreiro, ela ensina o comportamento do obreiro, de muitas coisas interessantes, como preparar um sermão, como você se comportar em cima do púlpito, se comportar na sociedade. Isso tudo a Teologia do Obreiro ensina. Também é uma aula muito boa para todos os obreiros, né? Tem uma revista muito boa da CPAD que eles destinaram aos jovens, mas eu estava lendo essa revista, essa revista está muito boa, que é a importância da ceia na igreja. Então, ele fala muito sobre a ceia, como nós devemos nos portar na ceia, muito ensinamento bom. São coisas boas para aprender, né? Coisas boas para a gente aprender, para ter as reverências que tem que ter na ceia. Tudo isso é discutido em várias lições. Legal. Eu também achei muito interessante. Então, tem todo esse conteúdo aí que a gente pode estar ensinando para os irmãos, e também a gente volta a dizer que está aberto a ideias, né?
Ó, irmão, eu queria uma aula, que nem o bispo falou agora, na teologia do obreiro, queria uma aula sobre algum assunto específico. Eu estou aberto, irmãos, pode me chamar no WhatsApp, na igreja lá, na sede, pode me procurar lá, a gente vai anotar e fazer da melhor forma, tá bom? Amém. Bom, vamos orar e para encerrar, né? Deus abençoe, viu, irmão? Amanhã tem Deus culto. abençoe a todos. Estaremos amanhã lá na Matriz louvando a Deus. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais essa aula. Agradecemos, Senhor, por todo esse esclarecimento, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor, para aprender cada dia mais, Senhor, e fazer, Senhor, a tua vontade. E o mais importante, Senhor, para trazer as almas para a tua igreja. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. Amém, Pai do Senhor.